Bom dia, caro amigo, irmão. Me pediram para gravar um vídeo sobre religião e ciências da religião. Eu queria indicar esse livro aqui, As Linguagens da Experiência Religiosa, professor doutor José Severino Croato, da editora Paulinas, uma introdução à fenomenologia da religião. Né? Religião é um fenômeno religioso que tem vários interesses por sua espiritualidade, seus símbolos. A religião tem muitos símbolos. E nós chamamos na ciência da religião e os pensadores intelectuais da filosofia e da religião com uma manifestação da cultura. A religião ela vem desde os primórdios, o princípio do ser humano. Então, estudiosos dessa disciplina, religião e afins, eles têm pesquisado, estudado na fenomenologia como disciplina acadêmica. Eu queria falar um pouquinho sobre a mitologia. Existe, por exemplo, dois termos na religião, na ciência da religião, geotropismo e uranotropismo. Geotropismo é toda divindade e manifestação de religiosidade e da religião que remete à terra. Então, são os deuses telúricos, os deuses do oceano, do mar, né? Do oceano, como, por exemplo, Poseidon, Netuno e Iemanjá, no sincretismo brasileiro, né? Perséfone, que é a esposa de Hades, que é um deus grego do submundo, do inferno. Perséfone, Hades, esse casal, era chamado de Core, ou Corona, que é a donzela. Era chamado de Perséfone, uma divindade feminina, esposa de Hades, o deus do submundo, do inferno, grego. Kalona, ou Kanaloa, deusa da Indonésia e da Polinésia. Anfitrite, esposa de Nereu, o velho homem do mar, pai das Nereidas, isso tudo na mitologia. Mama Cotia e Pachamama, Mama Pátia, que é uma divindade da terra, da deusa da fertilidade, do sexo, da fertilidade, da sexualidade, da agricultura. Mama Cotia e Pachamama, Mama Pátia dos Andes, da Argentina, da América Central, incas, maias, toltecas, olmecas e maias. Iara, a deusa das águas indígenas, águas doces. Tiamat, né, o deus do oceano, que governava ali os mares, o oceano, o princípio do mundo, grego, ok? Zeus e Júpiter, deuses gregos. Urano é chamado de uranotropismo. Existe o uranotropismo, o geotropismo, o animismo e o totemismo, o deus do totem, né? Numa cosmologia, teogonia e religião dos primórdios, dos esquimós, dos aborígenes australianos, dos africanos, dos indígenas, era chamado de xamanismo e animismo e totemismo. Ou seja, eles faziam totens de madeira ou pedra e colocavam figuras humanas de homem, de mulher
e a cabeça de animal, uma águia, um touro, uma cobra ou serpente, uma áspide, o deus chacal, como por exemplo o Anubis, macaco, um cachorro, um chacal, que era o deus do submundo Egito. Odin, Anu, deus da Mesopotâmia, da Babilônia e Assíria, o deus do céu, do ar. Odin, que é o pai dos deuses nórdicos, os seus filhos Thor, Loki, deus da mentira, o deus da magia, o deus do submundo nórdico chamado Loki, e Hela, ou Hel, que é uma deusa filha de Odin, irmã de Thor. Aliás, Thor é um deus que ele é todo venerado na antiguidade, nos primórdios, na Europa. O deus do trovão e das tempestades. E ele tem um martelo de Odin, de onde ele tira a força e o poder dele. Amaterasu, que é o deus da mitologia japonesa, deus do sol. O deus da chuva cananeu e hebraico, Baal. Haddad, Ninari, Aramazde, ou seja, o deus que equivale a Zeus, o Baal, é o Senhor. Aí existe até cidades na Palestina com o nome dele derivado do nome Baal, ou El, que é o Deus, né, Yahvé, Yehová, o Deus da chuva, Deus da vegetação, da agricultura, o Deus da escrita, El, e o Baal. Haddad Ninari, que é o Deus assírio palestiniano. Tupã, o Deus indígena. Indra, o Deus do hinduísmo, que está ali escrito o nome dele, né, em original, nos textos dos Rig Vedas. O Deus da Ásia Central, Olmeca, Tolteca, Maia, Inca, Tlaloc. Existe a Gaia, Geb, Deméter, deusa da terra. Freia, a deusa do amor, da beleza, da fertilidade dos nórdicos, né? Alemães, dinamarqueses. Frigg, a deusa do casamento e o futuro dos nórdicos. Hades, Anubis, Hel ou Hela, Plutão ou Hades. Então existem vários e vários deuses, né? Adro ou Pazuolo, o deus do submundo, da Mesopotâmia. Arimã, Ahura Mazda, que é o deus persa, medo-persa. Apófis, deus egípcio. Hécate, deusa grega da morte. Kali, a deusa da fertilidade, da sexualidade e das parteiras, né, do hinduísmo, a deusa Kali. Mengpo, deusa chinesa. Os deuses quitônicos, ou seja, da terra, as divindades oceânicas, escrita na Teogonia de Hesíodo. Enki, o deus sumério, senhor da terra. Marduk, Tiamat, Anat. Os deuses termóforos, que vem da palavra lei. Feros, quer dizer levar. Heróis chamados de heróis culturais. Prometeu, né? Inanna, deus sumério. Istar, deus assírio-babilônica, mulher de Baal. Anat, deusa cananeia, de Canaã. Donar, o deus da guerra. Abu, né? O Babu. E Anu, o deus mesopotâmico. Ilane, o deus do céu, que está em Ugarítico,
no poema Gilgamesh, e Varana, a deusa da Índia. Então existe aqui, como esse livro aqui, doutor José Severino Croato, Valdomiro Piazza, Batista Mondan e muitos outros. Meval Rosa, que fala a psicologia da religião, né? Então, o que se trata a religião? O mito, o rito, as canções fúnebres, chamada de exéquias. Por exemplo, existe uma canção lá na Bíblia. A Bíblia tem mitologia? Sim. A Bíblia tem mitologia e eu vou provar. Eu acho que o texto de Ezequiel e de Jeremias, que fala do querubim ungido para proteger, do rei de Tiro, que alguns atribuem esse texto da Bíblia a Satanás, ao diabo, a Satã, era uma chama de Guiná. Guiná ou Quiná era uma poesia, uma elegíaca, que a gente fala, né? Um salmo, é um funeral mesopotâmio, babilônio e assírio. É o rei de Tiro. Então, a gente fala aqui na história da religião, da psicologia da religião, da filosofia da religião, a teologia da religião, como Raimundo Pânica. Tem vários e vários escritores da Bíblia e vários teólogos, né, estudiosos da religião, da etnologia da religião, filosofia da religião, simbologia da religião, como Freud, como Lacan, Jung, com seus arquétipos, Michel e Federico Siak, John Wick, Batista Mondan, ok? T. Luckmann, Edward Burnet, Taylor, Rudolf Otto, Arnold Toynbee, William James, Henry Bergson, etnólogos que estudam a etnologia da religião, história, sociologia da religião, como Ermeli Durkheim, Goldwasser, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esses nomes aí são difíceis. Então, a fenomenologia é uma área da religião entre as ciências da religião, né? A chamada fenômena e númena. As formas elementares da vida religiosa, de Emile Durkheim, obra escrita em 1912, fala da sociologia da religião e do sagrado. Escritos em livros como O Totem e Tabu, de 1913, de Sigmund Freud, pai da psicanálise, da psicologia, Moisés e a religião monoteísta, Sigmund Freud, psicologia, religião ocidental e oriental, Petrópolis, Vozes, Carl Jung, os arquétipos do inconsciente, como fonte de sonhos, como mitos da religião, Platão, Bergson e Hegel, fenomenologia do espírito e fenomenologia da religião, lições sobre filosofia da religião. Tem muitos e muitos aí, né? O próprio Ciência e Religião e Tecnologia, da editora Paulus, Sociologia e Religião, Daniele Leger. Psicanálise e Religião, um diálogo interminável, Carlos Domingues Morano, editora Loyola. Tem vários aqui. História e Religião,
e Filosofia da Religião, Jorge Pinheiro, 2007, editora Vida. Filosofia Analítica da Religião, Mário Micheletti, editora Loyola, 2007. Da religião bíblica ao judaísmo rabínico, Scar della Donizete, editora Paulus. Ciências Sociais e Ciências